Olá, estudante. Boa tarde para você. Tudo bem? Vamos para mais uma videoaula, mais uma aula de literatura, né? Hoje a gente vai estar falando sobre o tema do humanismo, tá? Deixa eu só dizer uma coisa para você, que é importante que ao concluir o vídeo, tem a barulho danada ali fora, que ao concluir o vídeo, tá, você possa fazer anotações, tentar montar esquemas, né, para fortalecer aí o seu aprendizado, certo? Não esqueça disso. Vamos começar. Gente, em literatura chamamos de humanismo, ou segunda era medieval, ou época medieval, tá? O período de transição entre o trovadorismo e o Renascimento. Esse período ele acontece entre o século XIV e também o século XV. É bacana também a gente dizer que o humanismo, tá, ele também representa um período de grande desenvolvimento filosófico, né, ou de uma corrente filosófica, né, ocorrida naquela época, que está até os dias de hoje. Eu devo dizer para você que em meados do século XIV, tá, a poesia deixou de ter grande produtividade ou grande produção, tá, devido à morte de alguns autores, né, como o caso do Dom Dinis, né, o maior trovador lusitano daquele período. Então, diante dessa diminuição enquanto produção, tá, em substituição a essa literatura poética, né, ou da poesia, como você queira dizer, tá certo? Vai ter um surgimento muito grande da prosa, né? E na produção de prosa você vai ter as crônicas, você vai ter as novelas de cavalaria, você vai ter o teatro, né, o famoso teatro de Gil Vicente, tá? Dentre outros textos ou outras obras. A corrente filosófica humanista, ela está muito voltada ao desejo de acreditar ao ser humano, tá, a responsabilidade da sua própria existência, né, dos seus próprios desejos, né, ou seja, cai por terra aquela concepção então de uma atmosfera teocêntrica e surge uma atmosfera antropocêntrica. Ou seja, só para lembrar que o teocentrismo seria, né, aquela influência de Deus, né, na vida, né? O teocentrismo onde Deus, né, teria todas as diretrizes da existência das pessoas, né? Na visão antropocêntrica, o ser humano ele começa, né, não mais a ter essa percepção de que tudo era influenciado por Deus, continua crendo na religiosidade, sim, mas começa a acreditar nele próprio enquanto responsabilidade, né, de criar coisas, de fazer coisas e assim por diante. Eu fiz algumas anotações, né, peguei algumas fontes, usei o livro didático de vocês, peguei algumas características, né, para que a gente pudesse, né, dar mais qualidade à nossa aula, tá bom? Nesse sentido. Então, assim, eu devo dizer para você que o humanismo ele vai começar a partir do ano de 1434, tá bom? E vai até o ano de 1527. Existem dados que são importantes, que devem ser mencionados nesse momento. Um dado importante é dizer que o humanismo vai trazer, tá, um fato marcante, como por exemplo a nomeação do Fernando Lopes como guardador-mor, tá, da Torre do Tombo. Ele se torna então uma espécie de guardião de documentos. Essa Torre do Tombo é onde ficavam todos os documentos relevantes, né, ao processo administrativo de Portugal, né, os textos dos reis, né, os documentos dos reis. E posteriormente a isso, né, esse fato acontece em 1418 e posteriormente a isso, em 1434, ele é nomeado, tá, como cronista-mor, tá, do reino de Portugal. Essa nomeação acontece pelo Dom Duarte, que era o rei da época, e ele, a partir daquele fato, ele começa a ter a missão de documentar, tá, tudo que acontecesse no país. Eu devo também dizer para você que um outro acontecimento importante, que é a data que finda o período do Renascimento, o período do humanismo, tá, é a retomada, o retorno do autor, do Sá de Miranda, né? Ele que volta para Portugal, né? Ele estava na Itália tendo contato com artistas renascentistas e ele volta para Portugal e também ali influenciado por essas questões, né, de contato com outros autores, ele também acaba desenvolvendo a sua própria produção literária. Tá certo? Gente, esse período do humanismo é uma época de grande transição, de grandes movimentos, tá bom? Eu devo dizer para você, por exemplo, que enquanto sociedade houve uma crise do sistema feudal. Essa crise vai impor uma nova estrutura
econômica, né? Vai surgir o mercantilismo. Eu devo dizer também para você que surge, por exemplo, a invenção, né, da imprensa, né, lá pelo Gutenberg. Mais uma vez eu digo, está aí um barulhinho, né, na rua, mas estamos todos em casa, dessa forma que a gente pode então enviar os nossos vídeos, tá? E assim por diante, tá bom? A questão da crise do feudalismo, né, o surgimento do mercantilismo, tá? Aqui a imprensa é descoberta e inventada pelo Gutenberg, como você quer dizer, tá bom? Fazendo grandes transformações. Se fôssemos apontar características desse período, gente, algumas características importantes que eu coloquei aqui para você, tá? Seriam, por exemplo, a retomada da cultura antiga, tá bom? Os temas nos textos vão estar muito associados à cultura greco-romana, né? As divindades gregas, as divindades romanas, né? Personagens célebres vão estar muito presentes nos textos. Tá? O neoplatonismo é uma segunda característica. Esse neoplatonismo seria uma revalorização, né, dos pensamentos do Platão, né, do filósofo do Platão lá da Grécia Antiga, né, fazendo principalmente aqui uma separação entre amor carnal e amor espiritual. Né? Aqui traz uma curiosidade nova, né, nessa concepção amorosa. Tá bom? Eu devo dizer também que nesse sentido, né, dessa concepção amorosa, tá, a mulher que na época do trovadorismo era como se fosse divina, tá, ela já não é mais divina, agora ela é desculpa, agora ela é humana, né, ela é palpável, ela é tocável, tá, e assim ela carnaliza, vamos dizer assim, essa questão do amor. Tá bom? O neoplatonismo é a segunda característica. A primeira característica que eu mencionei é a retomada da cultura antiga, né, ou da cultura greco-romana, se você preferir. Eu devo dizer uma outra característica, uma terceira característica, a crítica à hierarquia medieval. Os autores aqui, eles são mais, vamos dizer assim, eles são mais insolentes, né? Eles vão ter mais a questão de criticar, né, órgãos importantes, a igreja, né, no caso aqui, a igreja medieval a ser criticada, e principalmente, né, dentro da concepção do ser humano como representante, né, como possível responsável pela sua existência. Uma coisa interessante que, em se tratando da crítica à hierarquia medieval, que a gente deve mencionar, é que caía por terra aquela concepção de quem era pobre deveria continuar sendo pobre, né? Ou seja, aqui ele busca a questão da ascensão social do ser humano, o ser humano então sendo responsável pela sua busca de felicidade. Uma quarta característica, eu escolhi 4 características, uma quarta característica, né, eu vou dar muito mais valor às obras, tá? Uma quarta característica seria o bifrontismo, né? O que é isso? O bifrontismo seria a mistura, tá, de características medievais e características renascentistas. Características renascentistas essas, né, que vão ser trazidas e apresentadas principalmente pelo Sá de Miranda quando ele retorna da Itália para Portugal. Tá bom? Algumas características a serem mencionadas. Eu vou me ater muito mais, como eu tinha colocado aí, tá bom, sobre a produção, né, a produção desse período do humanismo, né, a produção que foi escrito, né. Aqui a gente pode dizer que foram escritas, por exemplo, a poesia palaciana, tá? Foi escrito, por exemplo, a prosa historiográfica e, consequentemente, o teatro. Vamos especificar cada um deles. Tá? A poesia palaciana, a gente deve dizer que a poesia desse período, tá, ela vai ser uma poesia de um ambiente palaciano, como o nome diz, né, aristocrata. Tá? Uma poesia feita da corte para a própria corte, tá? Sendo feito também a separação, tá, no que diz respeito à questão da musicalidade. Você lembra que no período do trovadorismo, né, havia os instrumentos musicais, tanto é que eles eram então chamados de cantigas, esses textos eram chamados então de cantigas. Na poesia palaciana, a gente não vai mais ter essa utilização de instrumentos musicais e ela se torna muito mais elitizada, né, uma poesia da corte feita para a própria corte. Tá bom? Isso é uma característica da poesia palaciana. Uma outra característica desse período da poesia palaciana, gente, é o surgimento da utilização, né, ou da reutilização daquilo que a gente vai chamar de medida velha. A medida velha, né, a gente compreende isso melhor fazendo o processo da escansão, que é a separação das sílabas poéticas. Mas aqui a gente dá uma dica, um bizu, né, acredito que dá para você compreender sim. A medida velha seria a utilização do que a gente vai chamar dos versos redondilhos. Os versos redondilhos seriam aqueles versos que tivessem
redondilhas menores ou redondilhas maiores. Ou seja, né, seriam 5 sílabas poéticas ou 7 sílabas poéticas. É uma característica desse período da poesia palaciana, tá? A não mais existência da musicalidade, a utilização então da medida velha, tá bom? E uma outra característica dessa questão da poesia palaciana é o mote glosado. Um mote glosado esse que seria nada mais nada menos do que a retomada, ou seja, os autores criavam um determinado tema, tá? E em cada estrofe esse tema era retomado, tá? Em cada próximo estrofe a ser escrita. Ou seja, entendamos da seguinte maneira: criou-se um determinado tema, né? E aí ele fala sobre esse tema, ele dá continuidade então à sua poesia, mas em cada estrofe que é criada, tá? Retoma-se especificamente o título lá, a temática, tá? E assim por diante. Eu devo dizer para você que essas são as características da poesia palaciana. Continuando, a gente apresenta a prosa historiográfica. A prosa historiográfica, né, vai estar trazendo aí a importância do Fernão Lopes, né? Fernão Lopes, que é o guardador da Torre de Tombo, né, que é o cronista-mor, né, do reino, e nessa característica, né, de ele ser o grande responsável por criar a prosa historiográfica, eu devo dizer algo importante, como ele, né, além de escrever sobre os reis de Portugal, ele começou ali a colocar, né, o ser humano, né, o homem comum, as pessoas comuns, tá bom? Também sendo responsáveis, ou seja, sendo coautores da história de Portugal. Só para acrescentar sobre essa prosa historiográfica, tá? Eu poderia dizer características desse período, dessa prosa historiográfica, né, feita pelo Fernão Lopes, tá bom? Imparcialidade, criticidade, poder documental, tá? E também o nacionalismo. São características da prosa historiográfica. É claro que se a gente fosse então observar obras que o mesmo escreveu, eu poderia dizer para você que ele escreveu obras como a crônica de El Rei Dom Fernando, a crônica de El Rei Dom Pedro, a crônica de El Rei Dom João I, tá bom? São alguns exemplos de textos escritos pelo Fernão Lopes. E finalmente, fechando, né, para finalizar o nosso vídeo, tá bom? A figura importante, emblemática do Gil Vicente, né? Gil Vicente, que é considerado o pai do teatro português, né? O criador do teatro português. É legal a gente dizer nesse instante que não havia teatro, né, na época medieval. O que haviam simplesmente eram representações, né, de temáticas religiosas, tá bom? Temáticas religiosas essas que às vezes eram feitas dentro da igreja, né? E quando às vezes saíam dessa atmosfera, né, clerical, vamos colocar assim, se chamavam então de profanas. Então não havia um teatro propriamente dito. O Gil Vicente é o criador do teatro português, e por ser o criador do teatro português, a gente vai dividir, tá, essa sua criação em dois exemplos: aquilo que a gente vai chamar de autos e aquilo que a gente chamará de farsas. Os autos seriam as encenações moralizantes, né? A própria igreja, determinadas instituições, tá bom? Tinha uma questão de dar uma moral, né? De apresentar uma moral, os autos, perfeito? E as farsas seriam encenações, tá? Satíricas, criticando, tá? Determinadas pessoas, criticando a época, criticando, tá? Os costumes, respectivamente, desse período, tá bom? Gente, essa é a nossa aula de literatura, tá ok? Como eu pedi no início, a sugestão é que você então possa, ao concluir a exibição do vídeo, fazer anotação, montar esquemas, tá, para fortalecer aí o seu aprendizado. Tudo bem? Depois da conclusão do vídeo, tá, eu vou estar colocando aí no seu PV, tá bom? Aliás, melhor dizendo, no grupo, desculpa, tá, o que você fará enquanto atividade, tá bom? Valeu, forte abraço, nos vemos na próxima. Tchau, tchau.